Oi, gente! Passando aqui para conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a importância de uma comunicação clara acerca de informações que são muito importantes diante de um momento de crise, né? De uma situação catastrófica e tal. Esse fator, né, comunicação e informação, e aqui eu quero falar que é importante que essa informação seja de muita qualidade, né, seja uma informação segura e que a comunicação dessa informação seja feita de uma forma muito efetiva, que chegue realmente às pessoas de forma fácil e acessível e clara e objetiva, né? Então, esses dois aspectos, a informação e a comunicação, são considerados um fator fundamental para que haja processos de resiliência coletiva, né? Então, mas Tarsila, por que será que é tão importante? A gente pode pensar num exemplo de países que passam constantemente por furacões, né? E que alguns especialistas conseguem prever quando um desses furacões está chegando em determinada cidade. E aí, as autoridades daquele local informam para a sua população: o furacão tal está chegando, faça isso, faça exatamente isso. Então, as pessoas podem fazer o que é preciso naquela situação, seja mudar de cidade, evacuar a cidade, ou seja, tomar qualquer outra providência. E imagine o tanto de vida que isso salva numa situação dessa, né? Então, eu estou usando esse exemplo só para ilustrar de uma forma assim bem clara o tanto que a informação e a comunicação têm o poder de salvar vidas. E vai muito além disso, né? De prevenir também outras situações mais graves aconteçam. Então, por isso mesmo que tem esse potencial de ser muito protetivo e de ser muito importante para o enfrentamento de crises coletivas, que essas informações possam chegar às pessoas. E aí, agora a gente pode trazer um pouco mais para a nossa realidade, né? Que é o que a gente está vivendo hoje, não só a gente aqui no Brasil, mas todo mundo, que é a crise mundial que foi ocasionada pelo coronavírus. Então, trazendo para a nossa realidade, apesar de quando a gente está no meio, né, no olho do furacão, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade de visualizar as coisas assim. Mas na nossa realidade, eu acho que fica muito claro também o quanto que as informações que chegam para a gente sobre a crise e sobre como se proteger são muito importantes, né? É preciso que haja, inclusive, uma coordenação dessas informações, que elas sejam semelhantes, né? Que as várias instâncias consigam chegar a um acordo acerca dessas informações e que a gente não tenha dúvidas com relação ao que precisa fazer para aumentar a nossa proteção diante dessa pandemia. E aí tem alguns desafios específicos que a gente enfrenta com relação a essa questão da comunicação nessa crise atual. A primeira é que tem um fator surpresa que acaba nos deixando muito mais vulnerável, porque é a primeira vez que muitos de nós estamos lidando com uma situação dessa e porque ainda tem muito a ser descoberto e a ser compreendido sobre esse vírus e sobre a doença que causa, né, e de como se proteger, enfim, sobre tudo. Então, isso acaba gerando muita segurança, mas é algo que é mesmo da pandemia, né? E um outro desafio muito grande que a gente tem é que nós temos aqui no Brasil um governo federal, um presidente que constantemente divulga informações falsas sobre a pandemia, que nega a ciência, né, um governo extremamente negacionista, que não mostra nenhum tipo de empatia com relação à sua população e às perdas absurdas que nós estamos tendo. E aí acaba que todas essas informações que são importantes para o enfrentamento da crise e a forma como elas são comunicadas para a população, elas envolvem todo um jogo de disputa política. E quem se prejudica com tudo isso somos nós, a população, né? E principalmente as populações mais vulneráveis. Então, essa comunicação não é coordenada entre município, estado e governo federal. E isso é extremamente prejudicial, porque as informações acerca do vírus, acerca da vacina, foram politizadas, né? E isso é extremamente cruel. Mas, enfim,
esse é um outro desafio que a gente enfrenta especificamente aqui no Brasil, nessa pandemia, e que nos leva a pensar em outra questão, que é super importante para a resiliência coletiva ou comunitária, né? Que é a resposta, a resiliência coletiva, a resiliência comunitária diz respeito à resposta coletiva, né, que a gente tem diante de uma crise tão grave como essa. E aí, outro fator que é muito importante para que esses processos de resiliência ocorram é a relação de confiança com o governo. Não só com o governo, na verdade, com as lideranças. Então, é muito importante para a população em geral que ela seja gerida por pessoas em que ela confia. E aqui eu falo de todo tipo de liderança, desde a liderança religiosa, a liderança comunitária, a liderança acadêmica, a liderança de empresas, né? É muito importante que todos esses líderes tenham uma comunicação muito clara e aberta e com as pessoas que ele está gerindo, né? Então, mas é muito importante também que a gente entenda que quanto mais pessoas, né, você gere, quanto maior o escalão do seu cargo, maior é a sua responsabilidade, porque o impacto diante das informações e da forma como você se comunica vai chegar a muito mais gente, vai ser muito maior. Então, quanto maior, né, o cargo que você ocupa e maior é a responsabilidade. Então, e o que a gente vê é um governo federal que tem muito alcance, um presidente que tem muito alcance, como todo presidente, na comunicação, distribuindo informação errada, que pode realmente, que certamente põe a vida das pessoas em risco. Então, a gente passa por esse desafio, né, de não ter, é claro que essa é a minha sensação e que pode não ser a de todo mundo, de não confiar no presidente. Mas, assim, é muito complicado para um processo de resiliência quando falta essa confiança. Só que aí a gente precisa pensar que, tem uma pessoa lá no governo que tem um papel fundamental, que está passando informação falsa, mas a gente também tem aqui no Brasil muitas lideranças das mais diversas áreas em que se pode confiar, né? Que tem feito um papel muito importante nessa pandemia, que tem se preocupado em divulgar informações seguras, confiáveis, de forma prática, de forma acessível, porque assim, a gente já entendeu que a informação é valiosíssima, não tem preço, a gente não tem como colocar preço em uma informação importante, né, de segurança e de qualidade. Mas se alguém tem essa informação, né, lembra do cara lá do furacão, que descobriu que vai ter um furacão na cidade amanhã. Se esse cara não conta pra ninguém, é igual a nada, é a mesmíssima coisa que nada. Né? Porque ele não distribuiu essa informação, ou não distribuiu a informação de uma forma efetiva que realmente chegasse nas pessoas. Então, voltando para a importância também do papel das lideranças nesse processo todo, é super importante que as lideranças consigam comunicar para as pessoas, né, que com transparência acerca dos riscos, da crise, do que está acontecendo, e que possa também dizer, tipo assim, olha, gente, é muito grave o que está acontecendo, é isso, isso e isso, mas eu estou fazendo o que está ao meu alcance para garantir a segurança de vocês. Então, eu acho que isso foi uma comunicação que eu senti muita falta. Eu lembro que nos primeiros meses da pandemia, eu fiquei observando muito como muitos líderes de vários lugares do mundo reagiam. E quando eu via uma liderança, né, que na minha visão reagiu de uma forma muito mais cuidadosa e empática com a sua população, eu ficava com muita inveja, né? E vendo ainda mais que aqueles países liderados por aquelas pessoas estavam respondendo muito bem. Enfim, né, falando dos desafios enfrentados, os desafios específicos dessa crise que a gente vive, né, eu falei já do fato de ser muito novo, do fator surpresa, falei do fato de que aqui no Brasil, eu particularmente sinto falta de confiar na liderança do executivo,
E aí isso nos leva, falando sobre o executivo, a uma outra questão que também é um desafio, que são as fake news, né, que a gente sabe que está completamente disseminado e que tem sido usadas de forma ampla para manipulação da população. E assim, isso sempre existiu, né? A mentira sempre foi usada para manipular as pessoas. O problema é que hoje em dia, com as redes sociais e esse uso de rede social que foi potencializado ao máximo com a pandemia, né? Porque a gente tem muitas limitações de encontro de corpos. Então, isso aí vai dando uma dimensão muito maior para a coisa, sabe? Então, se sempre foi arriscado usar informações falsas e mentirosas para manipular a população, imagine agora que isso tem um poder, assim, realmente, que eu acho que a gente nem tem noção, né, do poder e da gravidade disso. Então, fica aqui o convite para a gente pensar um pouco sobre essas questões, sobre esses desafios que a gente enfrenta e de a gente buscar nessa situação ter o máximo de responsabilidade possível. Eu sei que todos nós estamos aprendendo e todos nós estamos errando, inclusive eu, né? Erro muito e com certeza já compartilhei alguma informação falsa, certamente. Mas que a gente possa ter um cuidado maior com as informações que a gente compartilha, né? Que a gente possa se orientar por meio de pessoas, de lideranças que realmente são autoridades no assunto, né? Que estão fazendo um trabalho legal de divulgação da ciência, de comunicação dessa ciência, né, que estão tendo um papel importante nessa crise. Então, ouvir as pessoas que são autoridades no assunto e sempre buscar se certificar da fonte, né, se é uma fonte confiável daquela informação, se aquilo realmente condiz com os dados de realidade, com o que está acontecendo, antes de divulgar, né? E também, outra coisa que é interessante é a gente ter cuidado com a informação que a gente consome, nesse sentido que eu já falei, de prestar atenção em quem está dizendo e no sentido de como essas informações chegam a gente emocionalmente também, né? Eu acho que é muito importante que toda a população seja informada sobre a crise, que saiba como se proteger, como prevenir, como se tratar, o que fazer, como acessar os recursos necessários para o enfrentamento dessa crise. Mas também que a gente tenha o cuidado de dizer, olha, hoje eu não tô bem para ver notícias muito ruins. Ou talvez de não consumir uma forma de notícia que seja muito sensacionalista, né? Então, pelo menos, eu busco não assistir nada sensacionalista, porque quando eu olho para os dados de realidade, isso já é sufocante o suficiente para mim. Então, eu não preciso acompanhar a história de pessoas que eu não conheço, porque já tem um monte de gente que também eu acompanho que já vive muita dureza por conta dessa crise. Então, se questionar isso, né, como consumir, o que consumir, de quem consumir e principalmente o que compartilhar, tá bom? Aproveitando e falando sobre esse compromisso de compartilhar ciência, de divulgar a ciência, eu resolvi colocar no link da minha bio do Instagram os links para os artigos que eu publiquei juntamente com a minha orientadora Normanda sobre resiliência comunitária. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre resiliência comunitária, pode acessar o link da minha bio, tá bom? E não vamos nos esquecer de continuar defendendo a ciência.